Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E como era do mesmo ofício, aqui nós estamos falando de Paulo, Áquila e Priscila. Paulo chega em Corinto, não tem ninguém conhecido na cidade. Se a gente for analisar o contexto de como ele chegou na cidade, pensa que não tem muito tempo que ele foi espancado lá em Filipos, talvez no máximo 3 meses aqui. Pode ser algumas semanas e pode ser no máximo 3 meses. Disso tudo que aconteceu aqui. Não mais do que isso. Porque ele ficou pouco tempo em Atenas, pouco tempo em Filipos, pouco tempo na Bereia, na Tessalônica, né? Então, você imagina um homem com poucos recursos, porque nós não vemos descrição aqui de ofertas levantadas na igreja para sustentá-lo. A igreja de Antioquia, na primeira viagem missionária, o enviou e, de certa forma, eles providenciavam, mesmo que poucos recursos, mas providenciavam. A segunda viagem missionária, você não vê tanta participação da igreja em Antioquia. Então, se Paulo está à procura de um lugar para ficar, você pode imaginar um apóstolo com poucos recursos para comer, para se manter, para se abrigar. E aí ele sai à procura de um lugar. E ele encontra Áquila e Priscila. Há um debate muito grande para saber se esse casal já era convertido. E nós não temos aqui uma definição. Eles poderiam ter se convertido lá em Roma porque alguns forasteiros, algumas pessoas, até os próprios romanos que viviam em Israel ou em alguma outra parte que o evangelho estava sendo pregado, como Antioquia, alguém poderia ter se convertido e evangelizado lá em Roma, né? Nós não temos uma descrição como era o evangelho em Roma, bem inicialmente, paralelamente à fundação da igreja primitiva. Mas sempre tem alguém que se torna testemunha do Senhor Jesus e evangeliza. Pode ser que eles tenham chegado a Corinto já convertidos? Sim, mas pode ser também, e vamos abrir aqui a janela da possibilidade de Paulo ter se abrigado nessa casa com os dois ainda não convertidos, que é um desafio ainda maior. Eu gosto das duas possibilidades, eu gosto das duas, e eu acho que as duas são super prováveis, uma ou outra que aconteceu de fato. Claro que se Paulo entra numa casa de pessoas não convertidas, ele entra por uma missão, não só de se abrigar, porque você vê o apóstolo Paulo como missionário em toda a sua vida, sua trajetória. Você não percebe um homem fazendo missão ao ir para a sinagoga ou estando no local de reunião, vou pregar aqui nessa praça pública. Não, ele é alguém que vive a missão todo o tempo, que é o normal da vida, tem que ser assim mesmo, né? Nós temos que ver o papel de evangelista como alguém que vai à padaria comprar o pão e não está só interessado no pão, está interessado antes de comprar o pão nas pessoas que estão ali naquela padaria que podem ouvi-lo acerca do evangelho. Então, qualquer lugar que nós vamos para uma prestação de serviço, nós não estamos ali como pessoas comuns, nós estamos ali como servos de Deus, como pessoas que estão numa missão de pregar o evangelho. E o tempo todo é assim. Então, você está na fila do mercado, quem está à sua frente, quem está atrás, a caixa do supermercado, são todas pessoas em potencial para ouvir o evangelho, né? Então, Paulo vive esse papel missionário bem na sua essência, e é o que falta hoje nos tempos modernos. As pessoas não encaram a vida como uma vida missionária. Elas encaram o serviço na igreja como uma missão. Agora eu estou aqui no SOS, é a minha missão ganhar almas. Agora eu estou aqui de obreiro, eu vou ganhar almas. Eu estou aqui na reunião, né? Eu estou como esposa, eu estou aqui na igreja, eu vou ganhar almas. Não, nós ganhamos almas e deve ser a nossa missão de manhã até o final do dia, né? O tempo todo é uma missão, a vida é uma missão. Talvez se a gente pudesse resumir, sintetizar,
como o Twitter ensinou a gente a sintetizar as ideias têm que ser, por mais profundas que elas sejam, a gente tem que saber diminuí-las, né? Uma tarefa difícil, mas um exemplo. Para esse entendimento, para essa ideia, a vida é a missão. Então, todo tempo você está fazendo missão. Ele pode ter se hospedado na casa de Priscila e Áquila e eles terem em comum apenas duas coisas. Quais eram? Eles eram judeus, primeiro ponto. Então, eles eram da mesma raça, da mesma religião, né? Eles eram judeus e o segundo, fazedores de tendas, ou seja, eles tinham o mesmo ofício, né? Então, quando nós temos pessoas que têm alguma coisa um pouquinho parecida conosco, é um gancho para você se aproximar. Se eles eram convertidos, aí nós temos 3 pontos, né? 3 coisas em comum, muito fortes que os unia. E aí vamos. O significado de fazer tendas, aqui quando fala eles eram do mesmo ofício, naquela altura as pessoas viviam muito em tendas ainda, embora já existisse casas de alvenaria, casas com repartições normais, construídas de pedras, né, construídas de forma mais permanente, mas ainda era muito comum, principalmente para os judeus, a vida em tendas. Então, quem fabricava tendas, fabricava o quê? Casas, né? Então, é uma construção importante. Você está fabricando o local onde as pessoas vão morar. Talvez hoje isso não seja apreciado porque as pessoas não vivem em tenda, só quem vai acampar que compra uma tendinha. Mas a estrutura de tenda naquela época não é parecida com as nossas hoje. Os materiais eram diferentes, por exemplo, as tendas eram basicamente feitas de peles de animais, camelos, cabras, né? Os animais de peles mais grossas. E aí tinha que, imagina, ir atrás dos cortiços onde essas peles eram primeiro expostas ao sol, porque você sabe, tem um abatedouro dos animais, tira-se a pele e aquela pele tem que ser tratada, né? Então, quem morava na Cilícia ali, por exemplo, Paulo, quando aprendeu a profissão de fazer tendas, ele morava em Tarso, região da Cilícia. Era uma região muito comum dos fazedores de tenda, desses artesãos, porque se fazia ali um intercâmbio de materiais, tanto de tecidos como de pele. E o que eles faziam? Eles tinham que passar pelo processo de curtir aquelas peles, tirar o mau cheiro da pele, depois entrava na linha de fabricação de costurar aquelas peles, né? Porque nós também temos que pensar que é uma época que não tinha máquinas de costura como no nosso tempo. Então, as coisas eram feitas de modo manual. Imagina as mãos de quem tecia pele. Você costurar a pele é um processo fácil? Quando nós pegamos um tecido um pouquinho mais grosso, já é difícil você passar agulha. Imagina você costurar em pontos muito pequenos, né? Porque não pode passar chuva, não pode passar sol, então você tem que unir as peles ali de forma bem minuciosa, bem apertadinha, né? Tem os processos de tingimento, que é um processo difícil, né? Tingir tudo, porque, um exemplo, você para fazer uma tenda grande, você precisa de vários animais. E aí vai ficar uma coxa de retalho de preto, marrom, tudo. Não, você vai ter que passar pelo processo de tingir. Dentro da tenda vêm os tecidos, por fora vem a pele, por dentro vem os tecidos. Nós vemos isso muito nas novelas bíblicas, não é? Vem tecidos de linho, voal mais fino, tem aquele revestimento do lado de dentro. E aí eu penso que entrava a parte da mulher, né? A parte mais leve, que é a parte de mexer com os tecidos. E o que é visto ainda é que os retalhos dessas peles que eram usadas para tendas, eles ainda faziam sandálias, pequenas bolsas, né? Aproveitava tudo do couro. Então, era um trabalho muito difícil, um trabalho exaustivo.
E aí eu fiquei fazendo aquela leitura imaginária, né? Porque ler é um processo muito bom. Para mim é um dos grandes prazeres da vida, porque você viaja no tempo. E eu fiquei imaginando Paulo chegando ali na oficina de Priscila e Áquila, os três sendo companheiros de trabalho, né? Uma oficina desse tipo não tinha um bom cheiro, porque onde tem peles de animais não é um lugar cheiroso, né? Mas eles ali trabalhando, eles no comércio, imaginou os três vendendo as tendas, porque além de você ter o trabalho exaustivo de fabricar a tenda, vem o segundo trabalho, que é vender a tenda, não é? Então eles tinham que ir para o comércio, atrás de compradores para o seu material. Deus providenciou para Paulo não só um lugar para ficar, mas ele providenciou companheiros, pessoas que iam ter afinidade com ele. Então, é isso que acontece conosco também. O que aconteceu com Paulo é uma amostra do que acontece conosco. Ao longo da nossa vida, Deus vai providenciar pessoas que são presentes. Às vezes nós ainda não conseguimos identificar, mas tem alguma coisa que aquela pessoa vai nos acrescentar e que nós vamos acrescentar a ela. Há sempre esse intercâmbio, essa troca, né? E é prazeroso. Por mais que fosse trabalho, está fazendo tenda, é um trabalho pesado, é árduo, é difícil. Mas trabalho não é só trabalho, trabalho também é prazer. Trabalho também envolve alegria, envolve outros tipos de aprendizados. Quando você está com uma outra pessoa, você não está aprendendo só, por exemplo, se vocês estão na cozinha, vocês não estão só aprendendo sobre comida. É um compartilhamento de vida, né? Há uma partilha de experiências, há uma troca. E aí vem, eu falei, a providência de Deus em forma de pessoas. É preciso haver humildade da nossa parte nos relacionamentos, porque relacionamento é uma providência de Deus para a nossa vida ao longo de toda a nossa jornada nesse mundo. Paulo precisou, nós estamos falando aqui do grande apóstolo Paulo. E aí você vê que ele tem um relacionamento tão bom com Priscila e Áquila que em várias passagens ele reconhece o valor desse casal. Ele é gentil, ele é amoroso, ele é sensível, grato àquela ajuda que ele recebeu naquele tempo. Não é algo que o tempo passou e Paulo esqueceu. Não, você vê que ele carrega aquela ajuda recebida no tempo lá em Corinto. E Priscila e Áquila vão seguir com Paulo um pouquinho mais, a gente vai ver aqui nesse mesmo capítulo aqui, né? E aí vamos falar sobre o porquê Paulo continuar trabalhando com tenda, já que esse foi um ofício aprendido na infância. E por que ele aprendeu na infância, né? Duas perguntas. Por que continuar trabalhando com tendas na fase adulta e por que ele aprendeu na infância, já que o seu pai já tinha os planos de oferecer ao filho estudos para ele ser um rabino, para ele ser uma pessoa proeminente na religião judaica. Os judeus falavam, e isso era um pensamento corrente, que um pai que não quisesse ter um filho ladrão tinha que lhe ensinar uma profissão. Se o pai não ensinasse uma profissão ao filho, não importa qual fosse, mas se o pai não ensinasse, ele estava abrindo a porta para que o filho fosse um mau elemento, fosse uma pessoa sem caráter, sem boa índole na sociedade. Então, é possível você imaginar que o pai de Paulo era também um artesão de tendas e passou a profissão para o filho. E essa era uma profissão muito bem sucedida. Então, além dele estudar para ser rabino, para ter posição proeminente dentro da religião, ele tinha sua segunda profissão, fonte de sustento. Nunca era uma coisa só, né? Isso era uma tradição no meio judeu. Aí você pensa, e agora? Agora ele se converte e ele é um pregador do evangelho,
é bíblico já desde o Antigo Testamento que as pessoas que pregavam o Evangelho tinham o direito de serem sustentadas pela pregação do Evangelho, pela palavra. Os levitas eram sustentados pelo tabernáculo, pelo templo. Era um preceito já da lei, né? Tinha separado, quando o povo trazia as ofertas, já tinha ali separado a parte que seria para os sacerdotes, para os levitas. E Paulo ensina isso lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 9. Lembra que ele fala isso? Mas por que ele abre mão, em alguns momentos do seu ministério, de ser sustentado pelas pessoas? E assim, não foi nem em alguns momentos, foram vários os momentos. Paulo decide, mesmo sabendo que ele tinha o direito, ele abre mão do seu direito para viver de forma apertada, porque ele passava por privações. Ele fala isso, que ele passou por fome, ele passou por nudez, ele passou por frio. Ele decidiu não ser pesado a ninguém. E aí ele fala também em 1 Tessalonicenses 2,9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês, vos pregamos o Evangelho. Imagina isso. Ele trabalhava de dia e de noite. E ele fala de trabalho e de fadiga. Né? Isso é uma lição para a gente, né? Porque muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos está pesado demais, é difícil demais, eu estou trabalhando muito. Mas nós temos o privilégio, nós, esposas aqui, nós temos o privilégio de não ter que trabalhar fora para ter o nosso sustento. Nós vivemos do Evangelho, os nossos maridos vivem do Evangelho. A igreja nos dá esse suporte. Mas é preciso ser consciente que isso não foi todo o tempo assim, que homens de Deus como o apóstolo Paulo não tiveram esse privilégio e muitas outras pessoas ao redor do mundo não têm. Enquanto nós temos um grupo que reclama porque acha que tudo que recebe ainda é pouco, nós temos um outro grande grupo que não tem absolutamente nada do que nós temos. Nós temos uma casa para voltar, nós temos uma cama para dormir, nós temos o alimento na nossa mesa, não é? Nós temos assistência médica. E isso nos leva a uma situação de agradecimento e de responsabilidade. Como nós vamos responder a esse privilégio? Porque todo privilégio vem o bônus e o ônus. O que você faz com esse privilégio? Como você transforma isso? Porque às vezes nós só recebemos, não devolvemos. Nós somos aquelas ovelhas que engordam a partir do que o outro oferece. E isso é injusto, né? Então, Paulo trabalhava para se manter, Paulo pregava e Paulo cuidava da sua vida espiritual. Eu já ouvi muita gente falando assim, porque nós temos muito trabalho, eu não consigo ler a palavra como eu gostaria, eu não consigo orar como eu gostaria. Ei, e a vida do apóstolo Paulo? Não te diz nada? Ele pregava, ele trabalhava e ele ainda tinha uma vida devocional, uma vida íntima com Deus que dispensa apresentação. Então, tem desculpa? Talvez você alimenta essa desculpa. Eu não leio tanto a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não oro tanto porque eu não tenho tempo, eu não jejuo tanto porque eu trabalho muito, vou ficar fraca. E aí? O que a gente tem? Vamos colocar a nossa vida perto da vida do apóstolo Paulo? Não é de fazer vergonha? Não? O zelo dele foi mantido, apesar do serviço, apesar do campo missionário, da pregação, do evangelho, do fazer tendas, do vender tendas. Ele tinha o seu expediente dentro de uma oficina, ele tinha o seu expediente num comércio para vender, ele tinha o seu expediente pregando, seja na sinagoga, seja numa rua, seja numa casa, e um ministério que dava fruto, diga-se de passagem. Que era uma vida de frutos, não era uma vida assim, estou passando meu tempo, não, era uma vida que dava frutos. E ele cuidava bem da sua alma,
Muita gente que fala assim, não, eu vou sair da obra porque é muito trabalho, eu preciso cuidar da minha alma. Paulo fazia tudo isso ao mesmo tempo. Ele trabalhava, ele cuidava da alma, ele pregava. Oi? Alguma lição para a gente? Não é? Eu me sinto realmente constrangido, isso me constrange. Isso me constrange, me traz muita consciência e responsabilidade com o que eu tenho feito, do meu tempo, do meu chamado, né? Na história, vou falar agora para vocês por que eu não quis entrar no fazedor de tendas na meditação passada, porque é extenso aqui entender isso. Paulo tem essa postura de pregar o evangelho e de trabalhar para se manter, né? Ser autossustentado. Ele se mantém para pregar o evangelho na maioria das ocasiões. E aí surgiu na igreja primitiva uma ideia de missão como Paulo, de pessoas que vão chegar em lugares, principalmente em regiões, em países onde não se recebe muito bem um pregador do evangelho, e essas pessoas vão chegar com as suas profissões e através dessa sua profissão ela vai fazer a missão. Paulo chegou em Corinto como um fazedor de tendas. Você vê que ele entra na cidade e o primeiro ponto que ele busca e encontra ali é alguém que tem a sua mesma ocupação, fazer tendas. Então, a sua missão na cidade começa com fazer tendas. A sua missão começa dentro daquela casa. Eu sou um fazedor de tendas. E aí se estendeu por muitos séculos e até os dias de hoje nós temos um trabalho missionário muito extenso em países muçulmanos, por exemplo, de médicos, de enfermeiros, de jogadores de futebol, de professores de línguas. São cristãos, são pregadores que usam a sua profissão para entrarem num país e fazerem missão. Eles estão registrados ali não como um pregador. Ele não vai passar pela imigração e falar assim, eu sou um pregador, olha, eu vou pregar o evangelho. Ele entra como? Eu sou um professor de inglês, por exemplo. Mas ele vai fazer missão como professor de inglês. Ele pode falar, eu sou um médico, e aquele país está precisando de muitos médicos. Mas ele não é só um médico. Ele é um cristão antes de ser médico. E mesmo que seja um país fechado, como o Nepal. O Nepal, há alguns anos atrás, eu não sei dimensionar quantos anos, eu não me lembro ao certo, mas era um país extremamente fechado, mas que precisava de mão de obra. Então, ele abriu, esse país abriu, os governantes deram abertura no serviço de estrangeiro para algumas profissões, mas eles tinham colocado lá que ninguém que entrasse poderia fazer proselitismo religioso. Então, eles abriram para professores, eles abriram para médicos sem fronteira, eles abriram para enfermeiros, para muitas profissões que são necessárias para a sociedade. E, nessa altura, praticamente não existia cristianismo no Nepal. Essas pessoas entraram. E depois de cerca de 5 décadas, o Nepal já estava com mais de 1 milhão de cristãos. Não tinha igreja, mas tinha 1 milhão de cristãos. Como isso foi possível? Como? Os médicos estavam fazendo missões quando estavam cuidando dos seus doentes, os professores estavam fazendo missão, estavam pregando. Então, esse movimento passou a ser chamado há muitos séculos, os fazedores de tendas. Quem dera se todo cristão pensasse assim, eu estou aqui agora, eu sou, de repente, um chefe de equipa no mercado, mas, antes de tudo, eu sou um discípulo de Jesus. Aqui é meu campo missionário. Aquela professora do primário, se ela pensasse assim, eu sou a pastora das crianças aqui.
Porque podem me proibir de pregar, mas ninguém pode me proibir de sorrir, de amar, não é? De aconselhar as pessoas, de apresentar Jesus com o meu comportamento, com as minhas mãos que ajudam, com a minha forma agradável de falar. Porque é claro que quem tem o Senhor Jesus evangeliza sem palavras, né? Aliás, existe até uma expressão muito comum: pregue sem palavras. Se for preciso, use as palavras, né? Vocês já ouviram isso? Pregue todo o tempo. Agora, se for necessário, você use suas palavras, ou seja, você pode pregar silenciosamente. O cristão precisa entender o seu papel na sociedade, porque se todos os cristãos fossem missionários no seu setor, onde trabalha, na sua escola, na sua casa, o mundo seria evangelizado muito rápido. Por quê? Porque são os fazedores de tenda pregando. Paulo era um artesão de tendas, mas era um pregador do evangelho. E ali aonde ele estava, ele evangelizava, de forma que a igreja de Corinto passou a ser a segunda maior igreja. A primeira vai ser fundada ainda, que é de Éfeso, e depois de Éfeso é a igreja em Corinto. Ele ficou 1 ano e meio nessa cidade e se tornou uma igreja muito importante para a igreja primitiva. Quantas pessoas saíram de Corinto? Mas espera aí, Paulo, coitado, ele trabalhava, ele era super ocupado, mas ele era um pastor, mesmo costurando as tendas, mesmo vendendo no comércio, né? Então você pode ser uma pessoa influente em qualquer área que você estiver inserido. Se as pessoas pensassem assim quando fossem escolher a sua faculdade, quando fossem escolher a sua profissão, né? Como eu posso apresentar Jesus? Eu quero uma profissão onde eu posso honrar mais ainda o Senhor Jesus. Hoje em dia se escolhe profissão para ganhar dinheiro. Qual profissão que eu vou ganhar mais? Qual profissão é rentável? Não é assim? As pessoas pensam assim, qual profissão eu trabalho menos? Qual profissão tem mais tempo de descanso? Mas os cristãos do passado pensavam diferente. Qual profissão eu posso ter que vai ser mais útil para o reino de Deus? Não é mais útil para mim, não é para encher o meu bolso de dinheiro. Qual é mais útil para o reino de Deus? Isso muda tudo. A nossa vida tem que ser pautada em cima desse valor, o reino de Deus. Isso acontece no casamento. Por exemplo, outro pensamento. Quando um cristão vai se casar, ele não pensa assim, eu vou fazer uma festa enorme porque eu quero mostrar o quanto eu estou feliz por esse dia do meu casamento. Eu quero ser a noiva mais bonita porque eu quero ter as melhores fotos, é o meu dia. Não existe na Bíblia nenhum dia que foi feito para o homem. Todos os dias foram feitos para Deus, para Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, tudo é dele. Então, hoje nós estamos num tempo que o homem se tornou o centro de tudo. Ele é o centro do seu trabalho, ele é o centro do seu casamento, ele é o centro da sua vida. E tudo circula em torno dele, é um mundo egocêntrico. O cristão é a pessoa que tem discernimento para colocar cada coisa no lugar certo. O casamento não é para eu ser feliz. É para que eu ajude uma outra pessoa a cumprir o seu propósito na vida, o propósito que Deus determinou para ela. Pronto. Né? Então, Paulo, como fazedor de tendas, ele usa a sua profissão para o reino de Deus. Como é que nós colocamos o nosso conhecimento, o que nós sabemos, o que nós aprendemos para o reino de Deus? Porque só tem valor, isso só tem valor se for usado para Deus. Eu vi um vídeo agora de manhã que eu achei muito interessante, né? Um médico muito importante, muito famoso, um médico ele nasceu no Brasil, mas foi criado nos Estados Unidos. Ele foi muito pequeno para os Estados Unidos e lá fez carreira, fama, se tornou muito rico. E ele teve
uma vida muito próxima ao Evangelho, seu crescimento, ele conheceu a palavra de Deus. E ele fala, numa conversa trivial, assim, eu não sei o contexto de toda a entrevista, eu vi um fragmento, mas aquele pequenos, acho que foram uns 40 segundos, são tão profundos. Ele fala que durante a sua juventude, quando ele tinha 19 anos, ele tinha um grupo de amigos. E alguns daqueles amigos se entregaram para o Senhor Jesus e para a pregação do Evangelho, foram fazer missões. E ele foi viver a sua vida. Ele quis se formar, ser um cirurgião plástico famoso, né? E hoje ele olha para trás, quando ele tem notícia desses seus amigos que estão fazendo missões, que não desistiram. Ele falou assim, na vida espiritual eles estão aqui, eles estão lá na frente, e eu estou aqui. Eu vejo quanto eu perdi. Eu deveria ter dito sim para o Senhor Jesus, porque hoje eu estou aqui e eu tento chegar onde eles estão, mas eu não consigo. E ele começa a chorar, eu não consigo mais. Eu disse não, eu quis viver para mim. E é isso que acontece com todo mundo que quer viver para si, que quer aprender alguma coisa para si, que quer deter o poder para si e tirar algum lucro dele, quer se beneficiar. Gente, o maior crescimento que existe é você não se apegar a nada nessa vida. O envelhecimento é algo, é difícil, mas ao mesmo tempo é um processo muito sábio, porque aos poucos ele te ensina a desapegar da vida, a enxergar para o que realmente é importante. Hoje, eu entrei já no estágio de descer a ladeira, né? Eles falam assim que tem uma época na vida que você sobe, aí você chega lá em cima, depois é ladeira abaixo. Eu estou descendo. Então, na descida, você vai jogando fora muita coisa, né? Você vai desapegando. E a vida é tão melhor quando é mais leve. E quando eu vou, todas as vezes que eu me sinto mal, eu sinto vergonha de mim, que eu me sinto mal comigo mesmo, por exemplo, quando eu vou fazer mudança, que eu vejo que eu comprei coisas que eu não precisava comprar, mas por que eu estava apegada a isso? Por que eu estava sentindo necessidade disso? Todas as vezes que eu sinto muita necessidade de alguma coisa, é porque a minha vida espiritual está incompleta. Porque quando a gente está muito afinadinha com Deus, a gente não sente falta das coisas. Você não precisa de nada para te completar. Jesus te satisfaz de tal forma que você não precisa de 50 pares de sapato. Quanta futilidade! Quem passou por um processo de doença, quem adoeceu, quem teve que lutar contra a morte e estava ali numa quimioterapia ou internado, você tinha vontade de ir numa loja comprar roupa, sapato? Isso era importante? Não é. Então, quando nós estamos sentindo falta de muita coisa, é porque nós estamos vazios. E como é triste a vida de uma pessoa vazia. E a vida da esposa pode ser vazia. A vida de muitos cristãos é vazia. Porque está sem ele. E é tão... como eu vou dizer? Eu já senti isso. Eu sei que você também já sentiu. Há momentos na nossa vida que a vida espiritual não está legal, que a comunhão não está legal. E você sabe que não está legal. Você sabe que precisa se ajoelhar, que precisa fazer mudanças, que tem que se cortar, sabe? Cortar nos seus desejos, na sua carne. Então, nós precisamos aprender isso, essa vida de poucas coisas, né? Não estou falando aqui que você não deve comprar, mas aprender a comprar, aprender a ver o que é necessário, aprender a ver o que realmente deve se comer, o que deve se desejar. O que se deve assistir, com o que gastar o tempo. É um processo de amadurecimento, né? Então, povos não alcançados no mundo, eles só serão alcançados pelos fazedores de tenda, por pessoas que chegam nos lugares e vão de repente, o pastor vai ensinar os jovens a jogar futebol. E quando ele está lá com 50 jovens que querem aprender a marcar gol, que querem aprender a jogar só, o pastor está ali.
mostrando o Senhor Jesus, mostrando a verdadeira alegria, a paz. Alguém que quer aprender informática, de repente. Quantos cursos nós temos no FJU dedicados a jovens que estão fora da igreja? Mas ali, ensinando um curso, nós mostramos o amor de Deus, uma vida que faz sentido, não é? Então, pessoas comuns podem ser pregadores do Evangelho. É usar todas as nossas habilidades para o reino de Deus. E agora, quais habilidades nós temos que ainda não estão sendo usadas para o reino de Deus? Porque se nós temos um talento e esse talento ainda não serve para o reino de Deus, é um talento desperdiçado. Lembra daquele servo que enterra o talento? Ele foi chamado de servo mau, de servo infiel. O que eu posso fazer? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei fazer nada. Mas nós podemos aprender a inteligência. Em quais áreas nós podemos servir, né? Então, os fazedores de tendas. E aí, eu me lembrei aqui, quando eu estava pensando, e a meditação vai ser só sobre tenda hoje. Sai da minha cabeça que eu tenho que ler o 4, porque eu não vou conseguir ler o 4 mesmo, né? Eu fiquei pensando em 2 pessoas que fizeram missões no Antigo Testamento, que vocês conhecem muito, muito. Vamos botar os neurônios para correr agora, para levantar peso. Vamos ver se alguém sabe na transmissão. 2 missionários que foram bem atuantes, que deram muito fruto e eram pessoas comuns. Alguém será que sabe? Daniel? Hã? A serva de Naamã? Não, a serva de Naamã também foi. Daniel, na Babilônia. Daniel. José, sim, José. Daniel. Outro, nós temos o outro, Neemias. Ele era copeiro e olha só o que ele fez. Daniel, ele servia na corte ali como administrador e ele serviu 4 reis diferentes. Ele estava fazendo missão. Olha, José no Egito, fazendo missão. Então, todo mundo pode ser um pregador do Evangelho, é só querer. Eu vou terminar. Tchau, gente.